bem-vindos a essa aula super especial de alimentos funcionais. Alimentos funcionais é objetivo de estudo desde a minha graduação. Trabalhei com brócolis, no mestrado com ração humana, um doutorado com feijão, bem dentro dessa linha mesmo de investigação de propriedades funcionais dos alimentos. E não é só uma área minha, mas também das outras tutoras que a gente tem aqui na Bem Nutrir. A gente está com muito carinho liberando esse conteúdo gratuito para vocês, né? Uma conversa mesmo sobre alimentos funcionais para que vocês já possam pensar aí na aplicação dos seus planos alimentares, em como utilizar isso para ter mais saúde e levar mais saúde aos seus pacientes e futuros pacientes também. Então, a gente está liberando como conteúdo gratuito para você conhecer a nossa plataforma, como vão funcionar as nossas aulas, mas também como um presente para essa quarentena, para quem nesse momento não puder comprar, né, adquirir o nosso curso de atendimento nutricional, que vocês tenham essa oportunidade gratuita. A gente está compartilhando esse conhecimento com vocês, né, como incentivo mesmo para um estudo adicional nessa época, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo da pandemia, né? Então vamos lá, eu sou a Natália Galdino, uma das idealizadoras da Bem Nutrir Cursos, junto com a Daniela Pala, que também é doutora, pós-doutora, nutricionista de consultório, professora assim como eu, junto com a Mariana Grancieri, que é o nosso super apoio científico, nos ajuda muito aí nas postagens, na formulação de conteúdos de aulas também. Então, para quem não conhece, acessem, né? Nós temos ao final dessa aula as nossas informações de contato, link para o Instagram, e que vocês conheçam porque a gente está divulgando para estudantes de nutrição e nutricionistas que desejam aperfeiçoar não só a sua prática clínica de consultório, né, mas também a questão do estudo em nutrição. A gente trabalha com nutrição baseada em evidência, posta muito sobre artigos, novidades em nutrição com atualização científica. Então, não deixem de conhecer a nossa página, @BemNutrirCursos. No final da aula tem todos esses contatos também. Então vamos começar, né? Já passei aqui as minhas informações, tem os meus contatos aqui também, se vocês precisarem. E o que nós vamos conversar um pouquinho nessa aula? Os conceitos que a gente tem na legislação e como que funciona a utilização dos alimentos funcionais na prática clínica. E principalmente como que a gente pode aplicar isso em consultório, né? Pensando em custo-benefício, viabilidade. É uma conversa bem dinâmica, não muito prolongada, né? Para a gente entender essa questão do que tem na legislação, ciência e como que a gente pode utilizar em consultório. Queria aproveitar esse momento para pedir desculpa para vocês. Parece que eu tô com um pouquinho de falta de ar. Não é nervoso, tá? Tô aí no 9º mês de gestação, esperando minha Estelinha chegar, provavelmente na próxima semana. Então, tô aproveitando esses momentos finais de recesso, que eu vou entrar de recesso em trabalho, né? Essa será minha última aula gravada durante esse período, antes da chegada da minha filha. Mas a barriga tá aqui e um pouquinho de falta de ar, mas eu espero que isso não atrapalhe em nada o conhecimento, né, e o aproveitamento que vocês vão adquirir após assistir essa aula, ok? E quando a gente fala em alimento funcional, a gente precisa entender desde quando surgiu isso, né? Então, a gente tem uma evolução histórica ao longo de muitos anos. Primeiro, a menção a alimentos para uso específico em saúde se deu na década de 80 e desde então vários governos,
países, né, têm investido em alimentos funcionais. Esse aumento, os últimos dados que eu tenho aqui são de 2015, nos Estados Unidos, por exemplo, que a indústria de alimentos funcionais movimenta cerca de 15 bilhões por ano. E é um valor muito grande. E que eu acredito, né, agora 2020, que esse valor esteja ainda muito maior, né? E isso é por uma demanda do consumidor. Aqui no Brasil, por exemplo, tem crescido cada vez mais essa demanda, essa procura dos consumidores pelos alimentos com esse apelo funcional. Então, tem mercado, tem indústria produzindo, né? Hoje as pessoas têm usado muito também esse apelo de funcional na fabricação de produtos mais caseiros, né? Produtos fit. Então, tem mercado, tem demanda, tem procura. E o nutricionista tem que estar também cada vez mais antenado, não só a esse mercado de alimentos funcionais, mas na questão científica e aplicação também do uso desses alimentos, né? E o que a gente tem, por que a gente deve utilizar os alimentos funcionais? Muitas vezes isso está associado ao número cada vez maior de doenças por desequilíbrio nutricional, principalmente associado aqui à ingestão excessiva de alimentos de alta praticidade, alimentos dito aí como fast food, junk foods, né? E um processo também de sedentarização que leva ao excesso de peso, que leva a outras doenças muito diferentes dos padrões dos nossos antepassados. Então, o uso, ele é muito voltado para a redução do risco de doença. A gente vai ver um pouquinho melhor essas definições conceituais. O que é um alimento ou ingrediente, né? Um alimento funcional são alimentos ou ingredientes que, quando consumidos como parte da alimentação habitual, eles vão produzir efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde humana. Então, além do conteúdo nutricional, eles têm uma aplicação voltada para algum alvo fisiológico e isso vai resultar em alguma melhora de saúde ou redução do risco de doença. E aí entra a diferença, né, a gente fazer já essa conceituação de alimento e nutriente. Quando os nutrientes são isolados, a gente vai trabalhar mais com a definição de nutracêutico. Quando a gente fala de nutracêutico, eles são voltados tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças, enquanto que os alimentos funcionais, eles estão mais associados à redução de risco. Então, os conceitos, né, eles são diferentes. A gente tem o nutracêutico, que pode ser voltado para tratamento, e a gente tem um alimento funcional, em que o apelo, a alegação, a venda, ela deve ser feita em relação à redução de risco de doença e não em relação a tratamento. E aí tem uma questão também muito importante em termos de alegação de saúde e alegação de propriedade funcional. Eu posso ter um alimento, por exemplo, que reduz os níveis de triglicerídeos sanguíneos. Isso é uma alegação de propriedade funcional, ou seja, ele atua em determinado processo metabólico, fisiológico no nosso organismo, resultando em algum efeito, redução de triglicerídeos, por exemplo. Isso é alegação de propriedade funcional. Agora, se eu falo que determinado alimento reduz o risco de doença cardiovascular, eu estou falando em alegação de saúde. Então, são outros dois conceitos também bastante importantes, a diferença entre alegação de saúde e alegação de propriedade funcional. Propriedade funcional, só recapitulando, agir em determinado alvo
ou ação fisiológica no organismo. O consumo de determinado alimento reduz triglicerídeos sanguíneos. Alegação de saúde, quando eu infiro uma doença, por exemplo, determinado alimento reduz o risco de doença cardiovascular, determinado alimento reduz o risco de síndrome metabólica. E aí, isso, quando eu inferir alguma doença, eu estarei falando de propriedade de saúde, alegação de saúde, ok? Que essa diferença ela fique clara para vocês. E esses alimentos, eles devem, para ser considerados, comercializados como alimentos funcionais, eles devem apresentar propriedades benéficas além dos nutrientes e das ações nutricionais básicas que os alimentos comuns normalmente apresentam. E o mercado, ele vai seguir o que a Anvisa determina em termos de legislação. A Anvisa considera esses mesmos conceitos que eu falei para vocês no slide anterior. E aqui eu trago para vocês um resuminho, né, a parte de legislação de alimentos funcionais com alegação de propriedade funcional. É bem extenso, então recomendo que vocês verifiquem, né, façam um aprofundamento, quem tem interesse no assunto. Mas, resumidamente, o que a Anvisa traz em termos de legislação? Efeitos na flora intestinal, no funcionamento intestinal, na redução de colesterol, na absorção de gordura e de colesterol, no caso redução, na redução de triglicerídeos e a ação antioxidante. Então aqui traz todos os compostos que são aprovados na legislação para melhora da flora intestinal, por exemplo. Todos que são aprovados comprovadamente para a função intestinal. E assim por diante. E aí vocês devem estar se questionando. Mas tem poucos, né? Se a gente for considerar, tem poucos compostos aqui e a gente vê uma infinidade de produtos com alegações, muitas postagens em redes sociais falando de alimento funcional. E aí entra um outro conceito. A gente tem esses regulamentados, né, em termos de comercialização. Então, se eu quiser produzir um alimento e registrá-lo como um alimento ou que contém um ingrediente funcional, eu só vou poder incluir esses aqui com base em estudos, respeitando todos os critérios para que esse alimento ele seja incluído. Então, em termos de legislação, é isso que a gente considera. Só que nós temos muitos alimentos, né, ou compostos que não estão ainda na legislação brasileira, mas que já tem muita investigação em ciência quanto à propriedade funcional desses compostos ou alimentos. Então, um exemplo que eu trago aqui é de obesidade e funcionais. Para a Anvisa, eu não falo, né? A Anvisa não traz alimentos e compostos que sejam aprovados ou comprovados para obesidade, que tenham relação com composição corporal ou com apetite. Vocês viram aqui anteriormente, né? Não tem nenhuma menção a peso, a emagrecimento, a excesso de peso, obesidade, nada. Então, a Anvisa não tem na legislação nada aprovado, regulamentado para emagrecimento, por exemplo. Mas na prática, a gente tem, tanto na prática, né, no caso, a prática baseada em evidência. Então, na prática, a gente utiliza alimentos com propriedades funcionais capazes de modular comorbidade, fatores de risco, principalmente quando eles são combinados entre si e sempre, né, a Anvisa traz isso para os anteriores também, associado a hábito de vida saudável e alimentação equilibrada.
que é uma regulamentação obrigatória. Então, todo alimento com propriedade funcional que for comercializado, a propaganda dele tem que trazer essa informação, tá? Então, só para vocês entenderem que eu tenho lá na legislação os alimentos, quais os pontos, né, as doenças ou processos metabólicos para os quais eles são aprovados, mas para o que a gente não tem aprovação, por exemplo, no caso de obesidade, a gente pode utilizar na prática, pensando que tem estudos já comprovando a ação deles, embora a legislação ainda não os considere, como eu mostrei aqui para vocês. E aí, pensando então, a gente fala de obesidade por ser mais fácil, né, por questões de envolver processo inflamatório, processo de estresse oxidativo. A gente pode considerar, de maneira geral, os mesmos pontos para as doenças e agravos não transmissíveis. E aí, quais seriam os alimentos ou compostos com ação potencial para redução, a gente está falando de alimentos funcionais, então, para a redução dessas doenças e agravos não transmissíveis, síndrome metabólica, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, doença cardiovascular, câncer, né? O que seriam alimentos com ação potencial já documentados na literatura? A gente tem uma infinidade. Para câncer, por exemplo, tem vários outros alimentos que nem listei aqui, mas a gente, pegando de uma forma geral, trouxe alguns exemplos mais fáceis de serem incluídos no dia a dia. A gente pode falar dos vegetais, verduras, de forma geral, que teriam aí os seus efeitos na redução do risco dessas doenças. E além aqui dos alimentos, alguns compostos isolados também, que são citados e que teriam relação com a redução do risco. O que é importante antes de a gente avançar um pouquinho mais nessa aula? Pensar que o que eu trago para vocês de recomendação, por exemplo, quanto de azeite por dia. Essa recomendação por dia, em termos de alimentos funcionais, é extremamente importante, porque eu preciso de um consumo regular para que os componentes desses alimentos, ou para que esses componentes já isolados, tenham aquele efeito mostrado, evidenciado cientificamente. Então, que fique claro isso. Porque às vezes a gente vê, né, os pacientes no consultório relatam muito isso. Ah, eu tomo chá. Às vezes eu tomo chá verde, às vezes eu tomo um outro chá, né? E aí ele não tem uma regularidade naquele consumo. Ou eu sei que azeite de oliva é um excelente alimento, e aí para ter um efeito benéfico teria que ser consumido diariamente em porções que eu vou indicar aqui para vocês. Mas aí o paciente acha que se ele comer uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele vai ter um efeito desejado, por exemplo, na hipertensão, no controle de peso. E não, só vai funcionar, só terá essa funcionalidade se eu tiver uma rotina que inclua a ingestão regular desses alimentos. Vou sempre destacar alimentos, no final vocês vão entender por quê que eu não detalho tanto aqui os componentes alimentares, tá? Mas que fique claro essa recomendação que eu sempre estou trazendo aqui na aula dos alimentos funcionais em relação ao consumo regular, tá? Então, o primeiro alimento aí super já conhecido, evidenciado, é o azeite de oliva extra virgem, por suas propriedades antioxidantes, então redução do estresse oxidativo que está associado a todas essas doenças, anti-inflamatório e aumento de saciedade. O que os estudos mostram? Tem estudos com quantidades um pouco maiores, mas são estudos agudos, né? Não passam aí de 2 meses. Mas a maioria dos estudos mostram efeitos benéficos para o consumo do azeite extra virgem cru de 1
a 2 colheres de sopa por dia. E o que significa esse cru? É o azeite puro, né? Então, a pessoa ela tem que consumir 1 a 2 colheres de sopa por dia, ali adicionando essa 1 colher à salada ou sobre algum prato que ela vai comer. Então, azeite puro consumido dessa forma vai ter todos esses efeitos aqui que são relatados. Detalhei um pouco mais o azeite para a gente entender de onde vêm essas propriedades comprovadas. Todo alimento funcional, ele não é funcional à toa. Ele tem nutrientes, compostos bioativos, ou seja, compostos com capacidade de agirem em alvos fisiológicos moleculares e, com isso, determinar algum efeito em saúde, além das propriedades benéficas de um alimento normal. Por isso, esse apelo de propriedade funcional. Então, o azeite, por exemplo, tem tocoferol, fitosterol, triterpenos, compostos fenólicos e subclasses com efeitos, né, em alvos diferentes, mas que no final vão ser antioxidante, vão ser anti-inflamatório, antioxidante de novo, antioxidante, anti-inflamatório, diminuição de peroxidação lipídica, de novo antioxidante. Então, são propriedades que no final elas são conjuntas, mas que vêm de compostos diferentes que estão presentes ali naquele alimento. No caso, trouxe como exemplo para vocês o azeite, que tem a fração, né, de gordura, que também tem seus efeitos em saciedade, melhora do perfil lipídico, estresse oxidativo, capacidade antioxidante e capacidade anti-inflamatória. E aí, o que a gente tem também do azeite de interessante é a associação e redução de peso, que quando a gente fala para o paciente assim, olha, se você consumir o azeite de oliva extra virgem, você vai ter esse benefício, porque ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório. O paciente hoje consegue entender um pouquinho isso. Talvez não vai entender, mas a gente falar, olha, vai ajudar no controle da sua pressão, no controle do seu colesterol, às vezes ele não vai dar tanta atenção. Quando a gente fala assim, vai ajudar no seu controle de peso, pronto, né? Vira uma chavinha ali que ele começa a incluir esse alimento de forma mais rotineira. E de fato, o azeite ele está associado comprovadamente na redução de peso, no controle de peso, inclusive comparando com o óleo de girassol, a chance de mais risco de obesidade é 2 a 3 vezes maior para quem consome óleo de girassol em comparação às pessoas que consomem o azeite de oliva. Então, é um dado interessante. Por quê? Por toda essa questão que ele modula aqui, mas uma atuação, né, dos óleos em geral insaturados, monoinsaturados e que tem também triglicerídeos de cadeia média, né? O azeite, no caso, pelos monoinsaturados, que eu destaquei aqui, mas outros óleos vegetais que tenham TCM ou insaturações, eles estimulam também lipase gástrica, colecistoquinina, hormônios, né, peptídeo YY, hormônios gastrointestinais, que vão aumentar bastante a saciedade e atuar também em outros processos, estimulando o emagrecimento e o controle de peso, que seria aí bastante interessante. E uma possibilidade, né, é usar adicionais para tornar esse azeite ainda mais saboroso e ao mesmo tempo mais terapêutico, que é o azeite aromatizado ou azeite terapêutico, em que a gente pode colocar alho, que é um excelente alimento funcional, que eu não coloquei nessa aula, né, em função do assunto ser também bastante amplo. A gente tem vários outros alimentos, separei só alguns aqui para conversar, mas o alho para controle de pressão arterial, né, super interessante, as pimentas. Então, usar ervas
alecrim, tomilho, especiarias em geral, para adicionar no azeite, você já tem um molho ali, um azeite mais terapêutico, mais temperado, mais saboroso. E inclusive essa adição de especiarias, ervas, plantas, né, que dão sabor e aroma, elas previnem oxidação do azeite refinado, por exemplo. Então potencializa aí, desculpa, quando eu falei, né, que as propriedades são mais para o extra virgem cru, mas é uma forma, né, da gente melhorar reduzir as perdas que acontecem durante o armazenamento para quem utiliza o azeite refinado, por exemplo, para refogar os alimentos. Então, uma dica, né, que vocês podem já usar aí como receita para os seus pacientes, escolhendo sabores e aromas que agrada, né, ao seu paciente, ao seu público em geral. Oleaginosas, as famosas castanhas, né? Trouxe aqui algumas, não tem amêndoa, avelã, castanha de caju, macadâmia, nozes, e cada uma delas tem efeito, né? Efeitos no peso, colesterol, metabolismo lipídio, as quantidades variam nos estudos também, algumas têm quantidades bem altas, estudos, por exemplo, com 75 gramas, 40 gramas. Então, o efeito vai variar um pouquinho de uma castanha para outra, porque os componentes alimentares, os compostos bioativos presentes, eles são diferentes. Quanto mais escura, maior o potencial de compostos fenólicos, por exemplo, né? O teor de gordura vai variar, a composição de ácidos graxos vai variar também de uma para outra. Aqui eu trouxe também macadâmia, nozes, pistache, e tem efeitos, mas no geral, efeitos diferenciados, mas no geral também anti-inflamatório, antioxidante, controle de glicose, controle de lipídio, e indiretamente isso pode ter alguma perda de peso, por exemplo, consumo de pistache, levando à perda de peso em pacientes com síndrome metabólica. E qual seria a porção recomendada, considerando essa variação que a gente tem no estudo? Olha, o máximo que eu encontrei nos estudos foi em torno de 90, se não me engano, tem um estudo com 120 gramas. Então, na prática, seria utilizar cerca de 1 a 2 colheres de sopa por dia, que é viável em termos de custo-benefício, e coloquei esse asterisco para que isso seja avaliado individualmente, conforme preferência do paciente e conforme a adequação calórica que você precisa fazer no planejamento alimentar. Então, considerar o que ele gosta, o custo, pistache, por exemplo, desculpa, só voltando aqui, o custo, pistache, por exemplo, né, é inviável para a maioria das pessoas. E aí as quantidades, pensando na questão de adicional calórico, momento que você vai incluir essas oleaginosas, e pensando também que é consumo regular. Olha só os estudos, 3 a 12 semanas, 4 a 5 semanas. Então eu preciso determinar também no planejamento alimentar por quanto tempo eu preciso que o paciente consuma tal oleaginosa ou mix de oleaginosas para eu ser capaz de observar determinado resultado metabólico ou de composição corporal daquele tempo, então, daquele paciente. Então, considerem, né, quantidade, planejamento calórico, qual seria o melhor horário, vou encaixar isso no lanche, né, que é interessante pela questão de saciedade. Então, todas essas questões, elas têm que ser consideradas no planejamento. Faço a sugestão de 1 a 2 colheres de sopa, porque isso não interfere tanto com a questão calórica do planejamento alimentar e tem sido também demonstrado como benéfico
em alguns estudos. Castanha do Brasil, castanha do Pará. Por que que eu não coloquei aqui? Porque 1 a 2 colheres de sopa por dia vai exceder a quantidade de selênio e aumentar as chances, os riscos aí de toxicidade. A castanha do Pará é super benéfica, tem muitos minerais, vitaminas, compostos fenólicos, fitosterol, super interessante do ponto de vista de modulação de estresse oxidativo, de perfil lipídico, e tem estudos que avaliaram de 5 a 45 gramas por dia, de 15 dias até 3 meses, né? Então usaram uma quantidade bem alta, se a gente for pensar em 45 gramas por dia, e aí eu chamo a atenção para que a gente aplique na prática de 1 a 2 unidades, pensando aí nessa questão do excesso, né, da toxicidade aí por selênio, mas que o paciente ele faça esse consumo regular, 1 a 2 diariamente, ou como eu costumo sugerir, né, até por uma questão de alguns reclamarem do custo, mas o custo dilui se a gente pensa em 1 a 2 unidades só por dia, né, não é para sentar e comer um punhado de castanhas do Pará. Esse custo vai ser diluído, mas costumo negociar para que o paciente tente pelo menos 3, 4 vezes por semana realizar esse consumo. Fibras, preciso falar de fibras para vocês? Em nutrição a gente estuda fibra, eu acho que desde o segundo período, né? E muito evidenciado já pelos efeitos de saciedade, controle glicêmico, composição corporal, perfil lipídico e a quantidade que não muda, né, em relação às recomendações de 25 a 30 gramas por dia, avaliando individualmente, progredindo isso com o seu paciente, porque tem paciente que não está consumindo nem 14 gramas. Se você já começa o planejamento alimentar com 30, não vai ser interessante, né? Então, e pode ter algum desconforto. O ideal é progredir isso e avaliar a adaptação. Mas, de fato, 30 gramas por dia melhora muito a relação de bactérias no intestino, proporção bactérias patogênicas, né, e benéficas. Então, para o equilíbrio intestinal, para evitar a desbiose intestinal e, indiretamente, essa melhora dessa relação estaria aí associada a controle de peso, tanto peso total, né, que se traduz aqui nesse caso desse estudo em mesma proporção de perda de gordura. E aí a gente tem, né, protocolos que se diferenciam. Então aqui além das 30 gramas foi usada uma restrição calórica, proporções diferenciadas de macronutrientes, ajuste de cálcio e olhem só o que é interessante, 24 semanas, né? Então, aquele paciente que nos buscando resultados imediatos, a gente precisa conscientizá-lo de que a alimentação saudável, nutrição eficiente se faz em longo prazo. Resultados, né, são adquiridos e mantidos com planejamentos de longo prazo, mas reforço aqui para vocês, né, que 25 a 30 gramas para redução de risco de doença. Esse consumo de fibra ele tem que ser diário e mantido em longo prazo. E considerando aí algumas restrições, né, que tem alguns casos em dietoterapia que a gente não vai poder chegar em uma quantidade tão grande, a dieta precisa ter um pouco menos de resíduo. Atletas, por exemplo, tem fases em que a gente não pode usar uma quantidade tão grande de fibras para manter glicogênio, né, repor o glicogênio um pouco mais rápido. Então, lembrar também para quem está aí ainda, né, em curso de nutrição, logo que formar, vocês vão ter já um pouquinho mais de consciência sobre isso. E para quem já formou, não esquecer, lembrar desses pontos que são
importantes. Aqui eu trago essas recomendações que podem variar dependendo dos guidelines, e tem populações que consomem quantidades infinitamente maior, em que os estudos mostram realmente uma microbiota mais diversificada. E pensar que as fibras, né, elas vão ser substratos para a microbiota e com isso consegue modular a função intestinal, são super interessantes. Trouxe o exemplo de 120 gramas, mas não é para chegar nisso, tá, gente? É só para a gente ter uma comparação de que quanto mais adequada a ingestão de fibra, maior vai ser o efeito aí sobre a microbiota intestinal, ok? Saúde, prebiótico e probiótico. Então, a gente fala de fibra, a gente precisa falar, né, dos prebióticos, que são os substratos energéticos que vão gerar, né, energia para as nossas bactérias, mantendo uma proporção melhor, o equilíbrio entre bactérias patogênicas e bactérias benéficas. E aí tem várias coisas que precisam ser controladas na dieta em termos de saúde geral e nutrição, né? Então, aqueles alimentos industrializados, ricos em frutose, ricos em gordura saturada, excesso de consumo de proteína, uso de inibidores de bombas como omeprazol, os prazóis da vida, né? Todos eles vão gerar desequilíbrios que vão favorecer doenças cardiovasculares, inflamação do intestino, declínio cognitivo. Hoje a gente tem muito essa relação, né, de dietas que causam desbiose intestinal estando associadas com depressão, com ansiedade. E o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então ele vai responder bastante também a essas alterações. Ao passo que se eu tenho fibra, prebióticos, com probióticos, eu tenho todo um processo metabólico fisiológico intestinal que vai se traduzir também em efeitos sistêmicos de redução de inflamação, melhor da sensibilidade à insulina, então melhor controle de glicose, redução de pré-diabetes, de diabetes. Então, em termos de saúde, esse é o padrão que a gente deseja, né? E a gente consegue isso. Hoje tem no mercado já a possibilidade de manipular os probióticos, mas também tem muito alimento funcional adicionado de probiótico, e a gente pode usar também os derivados lácteos, kefir de leite, kefir de água, para ajudar um pouquinho mais nessa modulação, né, tão importante. Leguminosas, as pobrezinhas que sofrem tanto preconceito, né? Dizem por aí que a gente não tem enzimas digestivas para metabolizar componentes de soja, componentes de feijões, mas na verdade a gente tem muito embasamento científico para o uso de soja, de feijão, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ervilha, grão de bico, principalmente associado com peptídeos bioativos. E peptídeos bioativos eu posso falar de carteirinha, que é o objetivo do meu estudo de doutorado, e são fantásticos em termos de modulação, né, de alvos moleculares para redução de doenças. Aqui eu trouxe os peptídeos da soja: antipertensivo, imunomodulador, anticâncer, antidiabético, antioxidante, hipocolesterolêmico, então redução de colesterol. Então, uma infinidade de propriedades funcionais a partir da fração proteica que, quando digeridos, né, no processo de digestão, geram peptídeos com tamanhos suficientes para serem absorvidos por um bom intestino e que têm efeitos metabólicos fantásticos. Inclusive, a soja tem efeito na redução da fome, aumento da taxa metabólica basal, redução de peso.
né? O que é discutido muito em relação à soja é a questão de transgenia. Então, se a gente puder optar pela soja orgânica, né, e não transgênica, seria mais interessante. E até a Anvisa traz que o consumo de 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir colesterol, né? É um alimento que está aí um pouco distante da realidade da maioria das pessoas, mas eu tenho alunas, né, dos nossos cursos que trabalham no SUS, das pós, que eu dou aula também, trabalho no SUS, e aí a questão da soja, ela pode ser um alimento interessante para ser incluído, porque mesmo as orgânicas, né, ela tem um rendimento grande que facilita a questão custo-benefício, né? Então pode ser incluído e a gente tem uma infinidade de receitas, estuda nutrição também para aplicar, né, a técnica dietética nesses processos e facilitar o consumo de determinados alimentos que às vezes não são tão do cotidiano brasileiro. Meu feijãozinho querido, esse é um resuminho, né, de uma postagem que eu fiz para Bem Nutrir. Independente do tipo de feijão, eles têm componentes, claro, diferentes, biodisponibilidade de minerais diferentes, mas entra aqui nas leguminosas e todas elas, principalmente pela fração proteica, pela quantidade de amido e de fibras, vão modular respostas antioxidantes, anti-inflamatórias que estão associadas à redução do risco aí de muitas doenças, né? E o feijão atua aí no controle de diabetes, doença cardiovascular, e obesidade. E não sou eu que estou falando, tá, gente? Baseado em estudos de revisão. Então, fibra, fenólico, peptídeos, minerais, as vitaminas, é um complexo, né? Estou destacando o feijão aqui, lembrando de novo dos peptídeos bioativos, meus queridinhos. Feijão tem muito peptídeo com bioatividade, interessante para a saúde, e é uma pena que o brasileiro esteja reduzindo o consumo, né? Se reclamar de gás, faz processo de maceração, deixar de molho de 12 a 16 horas, descarta a água, né? Faz essas tentativas, adiciona ervas carminativas para ajudar um pouquinho a eliminar os compostos que realmente a gente não digere, que são estaquiose e rafinose, né? Que fermentam muito, por isso causam os gases, mas a gente tem essa alternativa de usar o remolho que melhora muito e ajuda bastante a maioria dos pacientes a reduzir esses desconfortos intestinais. Para mim, o feijão fica, consumo diariamente, adoro e espero que vocês não tenham preconceitos contra o feijão, né? E orientem os seus pacientes a fazer esse consumo. Proteína vegetal hoje eu vejo como uma alternativa fantástica para a redução do risco de doenças, né? Com base em vários estudos, e o feijão é o mais fácil para a gente consumir. Mas dá para trabalhar com grão de bico, ervilha, dependendo aí da preferência do paciente. Sementes, trouxe a chia, essa é uma postagem também da nossa página do Instagram, feita pela Mariana Grancieri, que pesquisa chia no doutorado dela, fez o doutorado de sanduíche no mesmo laboratório que eu lá nos Estados Unidos, em anos diferentes. Basicamente, as nossas linhas de estudos são bem parecidas, mas alimentos diferentes. Ela estudou chia, eu estudei feijão, mas com foco em peptídeos bioativos também fantásticos. E destaquei a chia por ser, né, aí do nosso grupo de estudo, a Mari é do mesmo laboratório que eu, focos parecidos, mas as sementes em geral têm propriedades super interessantes para a saúde e fáceis de serem consumidas. Semente de abóbora, semente de girassol, dá para fazer misturando com mix de castanha, com amendoim, super barato, né, que agrada muita gente, também tem propriedades funcionais fantásticas que eu não trouxe aqui. Então a gente vai fazendo essas combinações aí para incluir na rotina, né? Porque muita gente gosta de amendoim, por exemplo, senta e come um pacote de uma única vez. Então a gente consegue, né, juntar
com semente, com castanha, fazer os mix nas porções adequadas, pensando aí nessas propriedades funcionais. E a chia, essa semente tão fantástica, associada também a controle glicêmico, modulação de peso corporal, doenças, redução do risco de doença cardiovascular e uma infinidade de outras coisas, ela pode ser utilizada na sua forma pura, então consumindo com água. Fica a sugestão de uma colher de sopa com água, faz o gelzinho de chia e toma antes do almoço, mas para favorecer saciedade, né? Mas ela pode ser consumida em qualquer outro horário, junto com os alimentos, porque lá no intestino, essa semente ela vai formar o gel, que é o que a gente quer que seja formado para metabolização adequada dos componentes e absorção adequada dos componentes da chia, mas também para essa sensação, essa formação do gel auxiliar na saciedade, né? Aumentar a saciedade, aumentar também a questão de produção de ácidos graxos de cadeia curta, quando eu formo, né, esse bolo alimentar, e isso favorece também a ação das bactérias, né, modulação intestinal, então todo esse processo intestinal que a gente visa também. E a chia é uma semente que está na moda, então as pessoas já conhecem, muito fácil de ser incluída, muito versátil, então por isso também trouxe aqui para vocês, mas fica o geralzão que todas as sementes têm a sua aplicação, né, suas propriedades funcionais e podem ser utilizadas também. Já mais ou menos finalizando esse conteúdo, uma questão que eu sempre destaco é falar de alimento, não ficar falando de composto com o paciente. Claro que nas nossas postagens é bom para mostrar autoridade, né? Você sabe quais são esses compostos que estão ali naqueles alimentos, mas no plano alimentar, na hora de montar, né, de explicar para eles, a gente vai falar de alimento. Então, priorizar os alimentos em detrimento dos compostos isolados é o fundamental, né? E entra de novo aquele conceito, a gente tem os compostos com propriedades funcionais e os alimentos que contêm compostos e por isso eles também vão ter propriedades funcionais. Vocês estão vendo, tudo postagem da Bem Nutri, né? Então sigam a gente lá, que tem muita postagem já legal, né? De tempos atrás, já há quase 2 anos que a gente vem postando sobre esses temas. E além dos alimentos que eu falei para vocês, a gente tem os compostos alimentares, não vou ficar destacando aqui, mas ômega 3, triglicerídeos de cadeia média, cálcio, capsaicina da pimenta, a quitosana, tá lá na legislação, não é um alimento assim mais tão evidenciado, mas tem as suas comprovações, não para emagrecimento, não sei se vocês lembram de uma propaganda da quitosana mostrando, era uma esponja que absorvia todo o óleo, como se a quitosana fosse capaz de absorver a gordura do corpo, com isso a pessoa emagrecia. Procurem no Google que vocês vão achar propagandas de emagrecimento associada à quitosana que são assim vergonhosas de tão apelativas. E na verdade o efeito dela é no metabolismo de colesterol, tá? Licopeno, luteína, zeaxantina, que são também alguns que estão incluídos, alguns estão incluídos na legislação, né, da Anvisa, e que tem aí o seu potencial também na redução do risco de algumas doenças. E, fechando, o que vocês vão prescrever? Alimento ou suplemento, né? Sempre que a gente fala de alimento funcional, aí surgem, mas eu vi em tal lugar, aquele do potinho assim, assim, né? Jesus no potinho que faz o milagre. As farmácias fazem muita propaganda hoje. Mas o que a gente tem em termos de alimento ou suplemento, esse artigo é muito bom, apesar dele ser um pouquinho mais antigo, né, de 2005, mas eu gosto das considerações, né? Porque desde 2005 até hoje, os resultados
com os nutrientes isolados, eles são desapontadores. Por quê? Quando a gente consome o alimento íntegro, de preferência mais natural possível, a gente está consumindo diferentes compostos que vão ter atuação sinérgica entre si, enquanto que alguns suplementos a gente tem um risco maior de interações negativas, né? Vale lembrar a interação cálcio-ferro, zinco-cobre, vitamina E, vitamina K. Então, na hora de escolher um suplemento, é preciso ter muita atenção na forma como esses nutrientes estão, para não ter prejuízos na biodisponibilidade. E o interessante é que o padrão dietético é mais importante do que alimentos isolados ou suplementos, né? Então, quando eu penso em padrão dietético, eu preciso pensar em variedade de alimentos naturais, inclua-se aí as frutas e os vegetais em geral, folhosos, legumes, né, tubérculos, porque eles são de famílias botânicas diferentes. Cada família botânica tem uma classe de fitoquímicos que vão gerar efeitos fisiológicos no nosso organismo para redução de risco de doença. Tá na dúvida ainda se é melhor escolher alimento ou suplemento? Vamos pensar. Se eu consumo alimentos juntos, né, eu aumento a chance também de melhorar a biodisponibilidade. Por exemplo, o tomate, molho de tomate no azeite, eu aumento a biodisponibilidade dos licopenos, do licopeno e dos carotenoides. Se eu cozinho uma cenoura, eu estou melhorando a biodisponibilidade de beta-caroteno. Se eu aqueço tomate, molho de tomate, por exemplo, tem uma biodisponibilidade muito boa de licopeno, porque passa por aquecimento. Então, além da possibilidade de combinar alimentos, a gente tem as técnicas dietéticas aí também para nos ajudar nesse sentido. E muitos suplementos não vão ter a mesma biodisponibilidade. Por exemplo, luteína de ovo é melhor, é mais biodisponível do que a luteína suplementar. O ferro da carne é mais biodisponível do que os polivitamínicos, as fibras que estão nos alimentos, que podem também ajudar na absorção, melhorando a biodisponibilidade dos minerais. Então, suplemento, o próprio nome diz, né? Quando realmente há necessidade de um adicional, uma complementação, mas sempre que possível, a gente, como nutricionista, né, que a gente trabalha com alimento, principalmente, a gente vai priorizar os alimentos funcionais. Então, para concluir, priorizem os alimentos funcionais, incluam, né, de forma mais rotineira. Pensem na importância da variedade alimentar, lembrando que sempre quanto mais natural, melhor, e que os alimentos eles são gotas diárias de saúde e que nem sempre a gente precisa ficar recorrendo aí a uma infinidade de suplementos ou de nutracêuticos. Gosto bastante dessa frase que é da professora Andréia Naves: alimentos são gotas diárias de saúde. Então, vocês enquanto estudantes, né, que vão se tornar nutricionistas, que vão orientar seus pacientes futuramente em relação à alimentação deles, vocês que estão assistindo, que já são nutricionistas, né, principalmente aí de ambulatórios, de consultórios, de hospitais, que lidam com essa parte mesmo da orientação dietética, ofereçam sempre que possível essas gotinhas diárias de saúde. E aí eu trouxe só alguns dos alimentos funcionais, dos alimentos com propriedade funcional, principalmente, né, que são muitos, pensando aí que vocês podem ampliar um pouquinho a visão de vocês, incluindo de forma mais cotidiana. E tem um monte, mas não foge de uma coisa bem básica: é alimento de origem natural. Então, os vegetais, né, as frutas, aquela recomendação bem básica
do nutricionista que orienta a fazer um prato colorido. E as cores determinam os compostos bioativos, fitoquímicos, à base de plantas, né, que estão presentes aí nesses alimentos. Então, invistam em melhorar a qualidade, o hábito alimentar dos seus pacientes e futuros pacientes, pensando nessas combinações e variedade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Prazer falar desse assunto com vocês de uma forma bem básica, bem dinâmica, mas que eu espero que amplie um pouquinho aí os horizontes e o interesse de vocês, já adiantando que esse conteúdo de alimentos funcionais fará parte dos nossos próximos cursos. Aí a gente já está programando para que um futuro bem breve, né? Eu, a Mariana, a Dani, é nosso assunto de estudo também. E de forma prática, a gente vai trazer um curso também voltado para essa parte de alimentos funcionais. E desejo que vocês tenham absorvido um pouco desse conhecimento. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição dentro, né, desse processo de auxiliar vocês, de estimular, que é o que a gente faz na Bem Nutri, porque cada nutricionista que aprende um pouco com a gente, que melhora um pouco o seu atendimento, sua visão em relação à nutrição e à ciência, a pesquisa em nutrição, contribui para a nossa profissão melhorar, e é isso que a gente quer, que o nutricionista ele seja visto sempre como um profissional de excelência. Então, bons estudos, continuem aqui com a gente e não se esqueçam, para quem ainda não fez a inscrição, não é aluno do curso, que vocês acessem a nossa página, né? Nós estamos aí com um convite especial para o nosso curso de atendimento nutricional, que inclui 3 módulos principais de avaliação de composição corporal, plano alimentar personalizado e anamnese nutricional. Eu incluí um bônus super especial de anamnese comportamental. A Mariana incluiu um bônus de prática, né, dessa questão de avaliação de composição física, de anamnese, modelo transteórico, de uma forma de atualização científica sobre esses temas. A Dani está preparando algumas coisas sobre marketing, marca de consultório. Então, além do curso básico, a gente tem vários bônus, várias aulas especiais, inclusive essa que vai ficar disponível para os nossos alunos e agora para vocês gratuitamente por tempo determinado. E além disso tudo, a gente vai compartilhar nossas ferramentas de trabalho em nutrição clínica e nutrição comportamental, protocolos, modelos, são muita coisa mesmo para vocês que desejam e que vão fazer muito sucesso em consultório, né? Que é uma paixão nossa, a gente não consegue separar a área docente como professora e consultório, que é a nossa paixão de vida. Espero que seja para vocês, que vocês tenham muito sucesso. Então, acessem o curso para conhecer, lá tem um videozinho com todas as informações, tem depoimentos, nosso Instagram também tem bastante coisa, e aproveitem essa oportunidade de estar com preço super especial por conta, né, da quarentena, para estimular vocês a aproveitarem o tempo, e um preço especial pensando aí nas condições também financeiras, né, que nesse momento a gente sabe que está um pouquinho mais difícil, com possibilidade de parcelamento para ajudar vocês, e qualquer coisa se precisar também, conversem, né? A gente quer que mais pessoas façam o curso junto com a gente, que a gente forme uma turma legal e que mais nutricionistas tenham aí o mesmo amor, a paixão que a gente tem pela nutrição de consultório. Grande abraço para vocês. Vou deixar aqui os nossos contatos, né, do telefone. Esse é o meu, pessoal, de trabalho, o e-mail da Bem Nutri e o nosso arrobazinho para vocês seguirem lá no Instagram, tá bom? Grande abraço, bons estudos, bom trabalho para quem está trabalhando, saúde, gotinhas de saúde para vocês todos os dias aí, através
de uma alimentação variada, né, que vocês também consigam transferir e transformar isso para a alimentação dos seus pacientes também. Até mais.